tarde, boa noite, turma boa. Bom, o tema de hoje é um tema que eu estou tentando falar faz muito tempo aqui no programa, para diversificar um pouco, e incluir um pouco a questão cultural, né, na nossa programação. Eu acho que, assim como eu, boa parte das pessoas é amante da sétima arte, né? Na verdade, eu quase não conheço pessoas que chegam e digam não gosto de cinema, né? Algumas pessoas vão preferir a ficção, outras preferem a comédia, né? Assistem filmes mais para se distrair, mas também tem aquelas pessoas, né, que preferem, né, ver filmes que tragam a gente mais próximo da realidade, né, que sejam filmes mais realistas, que tratem da vida cotidiana das pessoas, que toquem nas feridas que a nossa civilização, né, tem desenvolvido ao longo do tempo. E que tire a gente da zona de conforto, né? Isso eu acho que é uma das principais características das pessoas que preferem os filmes que trazem mais a realidade. Para mim, esse é um tema bem inquietante, porque eu amo cinema, realmente eu me lembro assim, deu com 12, 13, 14 anos, as pessoas querendo sair, e eu muitas vezes lá na sessão de gala, né, e no corujão de madrugada, que era o que a gente tinha para ver de filme, né? A gente não tinha todas essas possibilidades que a gente tem hoje em dia, ou a gente ia ao cinema, ou a gente ia retirar filme na locadora, né? E esse tema é um tema, realmente eu sou amante do cinema, desde filme antigo, até filmes que trazem a questão de ficção científica, né, para a gente pensar e refletir. E a gente vai tentar abordar hoje, assim, como o cinema tem feito essa abordagem social através do tempo, né? Como ele tem trazido as pessoas para se sensibilizar a respeito de alguns assuntos. Eu sempre penso, assim, uma das perguntas que eu vou deixar aqui no ar será que só os filmes do circuito cult conseguem trazer isso para a gente? Ou os blockbusters também têm conseguido fazer essa tarefa, né? Eu acho que atualmente essa é uma questão. E como que essa arte está preocupada em trazer o debate dos movimentos sociais para o grande público, né? Tirar isso de dentro da bolha das pessoas que já pensam sobre isso e fazer elas refletirem um pouco mais sobre isso. Então, para falar sobre isso, eu vou trazer hoje dois entusiastas dessa arte, né? Da arte que imita a vida, né? Eu tenho um ilustre convidado aqui, que é o Eduardo Semerjian. Eu tenho uma dificuldade, assim, mas acho que agora eu falei certo, né, Eduardo? Semerjian, tá, agora eu não vou errar mais. Ele é ator, né, o Eduardo, talvez vocês já conheçam eles lá do Clubhouse, e algumas pessoas talvez conheçam do trabalho dele, né, como ator. E a minha querida historiadora e professora Elza Mariana, que quem acompanha ela nas redes sabe que ela adora ver filmes com cunho social, né? Então, sejam muito bem-vindos aqui os dois, eu estou muito feliz de receber, eu já agradeci eles até não poder mais antes de começar a gravação. E eu vou começar falando com o Eduardo. Eduardo, me diz, eu fico curiosa, que a pessoa que segue a carreira artística, ela em algum momento, a luz acende para ela, né? E talvez seja através ou do cinema ou do teatro, né? Que não são a mesma coisa, mas com certeza trazem a atuação, né? E esse papel de ter a sensibilidade, né? Muito aflorada, porque eu entendo que o ator tem que ter isso, né? Ele tem que ser sensível para conseguir incorporar bem os papéis. Seja muito bem-vindo, me conta um pouco dessa tua história aí. Boa noite, Venice, boa noite, Elzinha. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite, é uma delícia a gente poder falar a respeito de cultura, ainda mais se a gente for ligar a cultura com as questões sociais, com tudo que está acontecendo, com o porquê do cinema ser feito, né? A minha ligação com a arte, ela vem não de muito cedo. É engraçado, mas eu comecei como ator com 25 anos, dos 17 até os 24, 25, eu passei por inúmeras áreas diferentes, eu quase fui jogador de futebol, quase fui médico, quase fui biólogo, químico, me formei em comércio exterior, trabalhei em varejo, na Mesbla, na Sears. Só depois disso, na Mesbla, exatamente. Foi saindo da Mesbla que teve um dia que eu tava lá na sessão de vendas, eu cheguei mais cedo,
e eu já estava cansado, porque não era aquilo que eu queria. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu cheguei mais cedo, e eu estava na parte de cima do salão de vendas, lá no meio, naquele mar de bicicletas, TVs, barracas para vender, todas aquelas coisas, né? Aí chegou um momento que eu olhei para aquilo tudo, eu estava sozinho no salão. Eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, eu vou embora, isso aqui eu não pertenço a esse lugar. E aí, então, eu acabei pedindo demissão, a minha gerente, inclusive, foi muito gentil, eu disse para ela que eu iria embora, ela falou, então, eu vou te demitir. Aí eu levei todos os direitos, né, ela foi muito legal comigo. E pela primeira vez, porque eu sempre ia mudando de uma coisa para outra muito rapidamente, né, pela primeira vez eu resolvi ficar quieto. Falei assim, não, eu vou aproveitar que eu estou com a minha rescisão vindo e que eu vou receber um dinheiro bom, eu vou ficar quieto um pouco, eu preciso deixar um pouco de vazio na minha vida. E aí, depois de uns 2 ou 3 meses que eu saí, numa despedida de um amigo meu que ia estudar na Alemanha, estavam vários amigos nossos, né, e alguns estavam com um prospecto de um folheto de um curso de teatro, um curso livre. E eu vi que eles estavam conversando sobre isso. Falei, o que vocês estão falando? É que a gente vai fazer um curso de teatro. Então, não estou fazendo nada, eu também vou. E eu fui assim, né? E aí chegou um momento lá no curso que eu vi que eu gostava daquilo. Falei, caramba, eu quero isso. Aí, a partir daí, eu nunca mais deixei de ser ator, exatamente, né? Tive alguns momentos, aliás, vários momentos de dúvidas, né, porque é muito difícil a gente trabalhar na área artística, porque não há segurança alguma, mas de coração eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. E foi justamente pelo coração que eu acabei optando, porque se eu fosse optar pela cabeça, eu nunca teria saído do comércio exterior, onde eu trabalhava numa trading company que eu ganhava uma baita grana. Eu ganhava em dólar lá, era uma maravilha. Mas eu sou muito feliz como ator há 30 anos. Estou completando agora em 2022. Em abril de 2022 vou completar 30 anos da primeira vez que eu estreiei no palco, embora eu já tivesse ensaiado antes, feito curso e tal. Então, eu diria que apesar de todos os pesares e as dificuldades, eu sou muito feliz nesses 30 anos como ator. Que lindo, é lindo isso. E, assim, só para complementar a tua resposta, deixa eu te perguntar uma coisa, tu era uma pessoa que lia teatro, ou tu não tinha nenhum contato, era zero? Zero, por incrível que pareça. Tem uma coisa que quando eu era muito pequeno, eu lembro de uma cena, eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos, eu era sócio do Palmeiras. Na verdade, eu sou sócio do Palmeiras desde que eu nasci, meu pai me botou lá, e eu sou um palmeirense, né, desde criancinha, literalmente, não é modo de falar. E eu lembro que uma vez eu estava sentado com a minha mãe e eu olhava o meu irmão mais velho e o meu irmão mais novo e eu dizia assim, mãe, por que os meus irmãos têm uma personalidade marcante e eu não? E a minha mãe me disse, ela falou assim, você tem uma personalidade marcante, só que você é mais sensível. Eles são muito mais ativos, cheios de iniciativa, são características diferentes só. Então, desde pequeno que eu tinha isso, né? E eu já sabia porque a minha própria mãe me disse. Então, foi mais uma coisa de eu perceber que essa sensibilidade ela poderia ser utilizada dentro daquilo que eu sentia que me interessava fazer para a minha vida, né? Isso é demais, porque é o que a gente às vezes pensa, assim, eu já falei isso algumas vezes quando eu converso sobre isso, que é uma percepção que eu tenho, né, é que ninguém é igual, evidente, e os homens não são iguais entre si, né, e a gente tem aquela percepção de que a sensibilidade masculina, muitas vezes, ela é sufocada, né, as pessoas sufocam a inteligência emocional dos homens e dos meninos, né, e olha como tu era sensível, que tu fez uma pergunta,
E por sorte a tua mãe te deu a resposta certa, né? Que ela disse que tu só era diferente, tu não era melhor nem pior, eram características diferentes, né? Porque tem menino que é agitado, tem menino que é loucura, e não é porque foi criado assim, é porque eles são assim, né? E tem aquele menino que é mais sensível, etc. Eu tenho 2 em casa, um de 18 e um de 8, e os 2 são completamente diferentes. Eles não têm nada igual. Um é mais sensível, o outro é mais lógico. Enfim, é para ver como a tua mãe, ela teve uma luz e que resposta maravilhosa que ela te deu, né? Agora eu vou passar para Ela foi certeira. Ela foi certeira, porque e olha que tu gravou a informação e usou ela quanto tempo depois? Incrível isso, né? Eu devia ter uns 4 anos, eu me tornei ator com 25, então 21 anos depois. Me parece que a informação teve que chegar à maioridade para ela se deixar viver, né? Mas sabe que o menino mesmo, tu sendo mais, vamos dizer assim, mais sensível, os meninos demoram um pouco mais para amadurecer. Eu não sei dizer porquê, mas a gente tem essa percepção. Quem tem sobrinho pequeno, quem tem, né, o menino e a menina por perto e vê eles crescerem, as meninas parece que a cabeça, não sei porquê, né? Pode ser uma questão social, mas também pode ser uma questão de habilidades, né, próprias da menina, né? Mas, enfim, muito lindo ouvir isso, é muito legal. Nunca tinha ouvido isso de ninguém, é muito legal mesmo. Elzinha, minha historiadora do coração, maravilhosa, que eu amo, ela sabe que eu sou fã dela. Elza, me diz uma coisa assim, da tua percepção de historiadora, né? Daí eu vou para a questão, tu tem essa habilidade incrível, né, de quem já te ouviu falar, e isso eu te disse esses dias também, tu tem obrigação de falar, porque tu fala muito bem, né? Então, aí de ti que pare de falar para as pessoas que tu não pode, porque é uma aula sempre, qualquer pessoa que te escute, desde uma pessoa mais velha até uma pessoa mais jovem, se ela te escutar, ela vai estar aprendendo, né? E eu entendo que essa questão de tu ser historiadora também te traz para esse contexto da arte de uma forma muito, porque também o historiador ele tem que ter essa sensibilidade, né? Porque a arte também faz parte da história, né? Ela construiu a história em vários momentos. E eu entendo que o cinema, né, é uma paixão tua, eu já percebi que tu gosta muito do cinema, e eu queria entender, assim, como é que tu consegue fazer esse link entre a tua profissão, a questão da história, né, e essa arte que é o cinema, né? Como é que tu consegue linkar elas do ponto de vista teu? Que eu acho que vai ser muito interessante escutar isso. Eu estou preparada aqui com o lápis e o papel. Não, que é isso. Bom, primeiro, dizer que é um prazer estar de volta ao seu programa e com o Edu, principalmente. O que ele acabou de falar para mim é de uma poesia simples e concreta, né? Eu imaginei a cena, assim, e eu acho que é por esse lado que a gente deve pensar também a questão artística. Como historiadora, a gente observa, por exemplo, as raízes do teatro na antiguidade, né? E você percebe que esses sentimentos humanos, eles acabam sendo universais. Então, quando o Eduardo, por exemplo, descreve a cena dele em meio às bicicletas e ele sozinho ali, para mim já me trouxe um sentimento. E eu acho que para você também trouxe um outro sentimento, e esses sentimentos eles serão múltiplos de acordo com o que as pessoas trazem também, carregam da sua história. Que aí vem o link, estou fazendo muito link com o que ele falou, porque eu acho que é importante a gente entender essa junção do individual e do coletivo, né? Porque a arte, ela passa exatamente por esse fio. E você vê como uma coisa que foi dita para ele quando era criança, chegou um certo momento que algo, um teatro ou, enfim, uma situação que estava desagradando a ele do ponto de vista concreto da vida dele, acabou sendo transformada. E o cinema, para mim, é muito isso. Eu não sou especialista em cinema e eu te disse, né? Eu não sou especialista. Eu gosto muito de assistir e gosto de assistir filmes que tenham essa temática mais social, porque são temáticas que estão ligadas mais à história. E a gente acaba conhecendo personagens também, a gente acaba conhecendo muito das outras culturas. Tem um marido de uma prima minha
que ele adora explorar no Netflix as séries de outros locais, assim, tipo séries coreanas, mas ele não gosta só de assistir a série, ele gosta de ver a cultura por trás daquilo ali. Então, como é que se dá o romance, né? Como é que se dá o casal romântico naquela série? Como é que se dá a visão política? E a gente estava conversando uma vez que, às vezes, e eu acho que entra também no ponto que você colocou, de ser filme cult ou não, às vezes você está vendo uma coisa de outra cultura que não é algo extremamente, assim, visto muito politizado ou com um discurso muito social, mas que se você tiver aberto, se você tiver com um olhar, você consegue aprender muita coisa da dinâmica das relações sociais, porque a cultura é isso, né? A cultura são as relações sociais, a religiosidade, né? A forma como as classes sociais se comportam também, isso os filmes, eles têm que retratar, se forem filmes que não são tão ficção, eles acabam chegando próximo a esse olhar, né? Se a gente for olhar do ponto de vista ficção e não ficção, filmes mais baseados em fatos reais. Eu sou amante do cinema, amante mesmo, gosto muito. Minha mãe sempre gostou muito de ver filme, e a gente não tinha muito esse negócio de faixa etária aqui em casa, inclusive. Eu assistia muito, eu me sentia o máximo assistindo filmes históricos com ela, né? Então, O Pianista eu assisti várias vezes. Eu amo aquele filme. E eu tinha uma coisa muito específica, porque eu, quando gostava de um filme, eu assistia diversas vezes. O Pianista foi isso. A gente ia na locadora e eu quero assistir O Pianista. E O Pianista de novo. E desde pequena eu era assim com 101 Dálmatas. Sabe aquele filme do 101 Dálmatas? Eu gostava daquele filme, era toda vez, só que minha mãe achava que eu ia quebrar isso. Mas me dá um certo conforto, eu não sei explicar, ver aquele filme de novo e começar a observar outras coisas, porque eu sou muito observadora, né? Da minha personalidade, observar outras coisas. E eu acho o bacana de filme e livro é isso, né? Você vê um filme numa época da sua vida, com uma maturidade, carregando algumas questões psicológicas, e em outro momento você já vê e parece que o filme se transforma para você. Mas peraí, esse filme era assim mesmo, esse filme não era assim. E é muito um olhar individual também. Acho que a pessoa que faz o filme, ela pode ter a intencionalidade, quando a gente olha para essa questão do movimento social, da organização política, mas a gente tira muito do que a gente pode ver no momento, do que a gente talvez precise ver naquele momento, né, filme, e para mim essa é completamente a beleza da arte. Eu assisti aquele filme Olga, eu assisti bem umas 20 vezes, e a minha ligação com história, umas 20 vezes, eu assistia muito, Edu, e assim, essa ligação... Eu sei que você fez, por isso que eu disse, eu assistia muito. E essa ligação da história com o cinema, para mim, foi muito determinante para eu entender o que era história enquanto adolescente, porque eu não tinha essa visão. Os professores, muitos me desencorajaram a fazer história, diziam, você é muito inteligente, minha filha, faça direito. E aí eu passei em enfermagem, né, na outra faculdade pública aqui, no mesmo ano que eu fiz, eu passei em história e enfermagem. E todo mundo, até meus professores de história, me diziam, faça enfermagem é uma profissão muito mais valorizada. E o meu link com a realidade, veja que contradição, mas o meu link com a realidade era exatamente esse suporte que eu tinha no cinema, na leitura, porque aí eu percebia que existia também um discurso social ali, coletivo, né, e um local onde eu poderia me encontrar, também encontrar a minha visão de mundo. A arte para mim foi isso, é uma forma de eu encontrar a minha visão de mundo e de eu construir essa visão. Acho que por isso que eu assistia tantas vezes as mesmas coisas, porque eu precisava dessa confirmação, né? Muito bom. Como eu fico impressionada com a Elza, sabe por quê? Porque ela fala as coisas de uma forma muito simples e muito profunda, né? Por isso que eu adoro conversar com ela e eu adoro escutar ela, porque ela vai muito fundo nas coisas de uma maneira muito simples. Pouca gente consegue fazer isso, né? E é muito legal ouvir essa parte da questão do curso também, né? Que tu não
te desencorajaram a fazer e achando que não tem valor. E eu sempre acho uma coisa, eu sempre acho que não é a gente que faz a profissão, né? É o contrário, não é a profissão que faz a gente que faz a profissão. Então, muito pouco pode se dizer sobre, eu fiz tal curso em tal faculdade, eu fiz não sei o quê. Tá, tu vai ter professores melhores, tu vai ter... mas o bom aluno ou aquela pessoa que está gostando muito do que está fazendo, ela vai acabar se destacando, né? Seja como professora, seja como a pesquisadora, historiadora, né? Então, com certeza, tu fez a escolha certa, porque o teu talento é esse. Não estou dizendo que tu não tenha sensibilidade para ser uma enfermeira, mas o teu talento é contar a história, e tu conta muito bem, porque tu junta os fatos e tu transforma ele numa história. E isso é uma dádiva para um professor, né? Qual professor? Todos os professores deveriam ser assim, não são, né? Porque muitos não têm vocação, estão ali porque é uma profissão que é mais fácil de entrar, tarará, eu vou fazer o concurso, fazer o vestibular é fácil, ninguém quer ser professor, né? E a vocação de professor, assim como a de ator, né? Não é uma simples escolha, tem que ter a vocação. Tem que ter a vocação e tem que ter a sensibilidade, e isso está muito relacionado com a arte, né? Porque eu também sou uma apaixonada por cinema, assim, realmente, eu gosto de ver de tudo, eu sou bem eclética, eu vejo desde filme num contexto mais social, até ficção científica, adoro ficção científica, e gosto de filme para rir também, gosto de filme para chorar, mas eu tenho essa questão muito, eu tenho a necessidade de absorver essa arte, porque como eu não tenho uma conexão, vamos supor assim, com a arte, a pintada, né, pintura, não tenho conexão nenhuma com a arte plástica, né, não tenho talento para nenhum talento, para nenhuma arte, definitivamente, eu não nasci para fazer arte, eu não sei nem fazer um origami direito, quem dirá qualquer outra coisa, né? Mas, em compensação, eu sou uma consumidora. Livro, Shakespeare, eu sou apaixonada por Shakespeare, eu acho que o Shakespeare, assim, somos dois, eu sou apaixonada, eu tenho todos os livros do Shakespeare, eu tenho box, eu tenho em inglês, eu tenho em português, eu tenho Shakespeare no Star Wars, eu tenho Shakespeare não sei o quê, sério, me deram um livro do Shakespeare com Star Wars, porque sabiam que eu gostava do Shakespeare. Eu tenho enciclopédia do Shakespeare, onde eu vou procuro coisa do Shakespeare, porque eu sou apaixonada pelo Shakespeare, eu leio várias vezes todos os livros, principalmente o Hamlet, né, que eu acho uma obra-prima, se tu lê de 3 em 3 anos, tu sempre vai aprender uma coisa nova, né? E daí eu vou na repetição, né? Eu gosto muito da repetição, mas é desses livros, né? Do Hamlet, não é qualquer livro que eu leio várias vezes. Mas eu já citei umas várias vezes no nosso grupo lá, falas do Hamlet, porque elas têm tudo a ver com o que a gente está passando. Tudo. É impressionante, assim, eu sempre falo, né, e até eu estava conversando com o meu orientador, ele veio jantar aqui essa semana, que ele está sozinho, abandonado, porque a mulher foi viajar para conhecer o neto, e daí eu tenho trazido ele para jantar aqui comigo uma vez por semana, para ele comer uma comida caseira, né, e daí eu estava conversando com ele, eu estava falando do poder, né, que esses filmes têm esses livros têm, esses filmes têm, que tratam de coisas mais antigas, de ser tão atuais, né? Eles trazem temas muito atuais e por isso que são clássicos, né? Porque eles são atemporais, né? E trazem a questão social, enfim, né? Diversas questões. Mas voltando para o assunto, eu queria perguntar uma coisa para vocês agora. Eu vou começar perguntando para o Eduardo. Eduardo, como é que tu consegue fazer o link, então, entre a questão social e o cinema? Porque a gente tem visto que isso tem crescido, né? Vamos dizer assim, tem se aberto um pouco mais, né? Já não é uma coisa tão, vamos dizer assim, pontual, né? A gente tem visto isso com um pouco mais de frequência, até quando a gente vai para a questão dos blockbusters, a gente vai para um cinema, né? Para cinema blockbuster e para o Oscar, por exemplo, né? Como a gente tem visto os filmes, e até tu citou quando a gente estava conversando a questão do Parasita, né?
filmes que tratam dessa temática, porque era muito recorrente ter filmes de guerra, né, ou biografias de pessoas importantes ganhando o Oscar, né? E o que a gente tem visto, não que esses filmes não tenham também a questão social, mas a gente tem visto filmes que tratam da questão do racismo, do feminismo, da desigualdade social, ganhando o Oscar, né? E discursos empoderados da primeira mulher negra a ganhar um Oscar, de diretoras ganhando o Oscar, né? Nunca uma diretora ganhou o Oscar, e por aí vai. A gente tem visto isso, esse movimento, daí as mulheres indo para o palco e falando disso, né? Que o salário é desigual, parará. Então a gente tem toda uma questão que eu realmente acho que está aflorando, né? Está se permitindo dentro do cinema, não só a gente sabe que os blockbusters é uma coisa mais recente, mas que nos filmes cult isso já é tratado há muito tempo, e nos filmes europeus a gente sabe que isso é mais forte ainda, né? O cinema europeu e o cinema argentino, que eu adoro, também trata dessas coisas de uma forma muito intensa, sempre, né? E agora me lembrei daquele filme do Papa, né? Como é que é o nome? Banheiro do Papa? Um banheiro para o Papa? Como é que é o nome daquele filme? É uruguaio? Que o Papa então, é do César Charlone. É do César Charlone, que originalmente ele é fotógrafo. Ele trata da cinematografia, né? Uhum. Ele que cuida de toda a questão da luz, etc., iluminador, fotógrafo de cinema. E aí, se não me engano, O Banheiro do Papa foi o primeiro filme dele, que é uruguaio, né? É incrível aquele filme, é muito bom. Tu começa a ver, assim, o negócio te absorve de uma forma, né? Então, assim, como é que tu percebe essa vamos dizer assim, essa evolução ao longo do tempo, né? Tu acha que realmente é uma percepção nossa porque a gente está mais globalizado e as coisas chegam mais em nós, isso já acontecia, e a gente tem rede social, etc., para facilitar a comunicação e o acesso à informação, ou tu acha que isso realmente está acontecendo de outra forma? Bom, na verdade, assim, quando a gente pensa na relação do cinema com o social, a gente pode pensar de duas vertentes. Primeiro, o cinema que faz filmes voltados para a área social. E a gente pode pensar de outra forma. As pessoas que teoricamente são retratadas nesses filmes sociais fazendo filmes, que é o grande barato, que é quando o cinema realmente se torna democrático, que é quando ele se torna uma via de comunicação das pessoas que mais precisam se comunicar conosco e que nós normalmente não temos essa mensagem. Então, hoje em dia, por exemplo, eu vejo que existem vários editais. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve um edital muito legal que era de um prêmio para a periferia que fazia cinema. Então, são vários cineastas da periferia de São Paulo falando da sua realidade, eles mesmos falando da sua realidade. Não é o Fernando Meirelles, que, aliás, eu acho maravilhoso, já trabalhei com ele e amo, mas não é o Fernando Meirelles indo até a Cidade de Deus e fazendo o filme deles, né? São as próprias pessoas de lá fazendo o filme que eles acham que devem fazer. E isso, eu acho que é a relação suprema do cinema com a sociabilidade, com a inclusão, com as pessoas se manifestando e botando a cultura para a arte, na verdade, né? Botando a arte para funcionar na contramão do que normalmente se fazia. Porque o cinema é um negócio muito caro, né? Normalmente. O cinema é muito caro. Então, não é todo mundo que tem a condição de pegar e fazer. Barateou muito a partir do momento que a gente conseguiu isso aqui, né? Celular, tem muita gente que faz cinema com celular hoje. Então, você, às vezes, não precisa de toda aquela parafernália, aquelas câmeras maravilhosas e caríssimas, aquelas luzes fantásticas que precisam, são caras, etc. Toda aquela aparelhagem, aquela elétrica, tudo isso não precisa mais ser utilizado obrigatoriamente para que haja um filme. E mesmo a questão de edição, no próprio celular, você também tem aplicativos onde você faz edição de filme.
né? Cortes secos e cortes mais... e até coisas mais... efeitos especiais, etc., né? Você tem de tudo. Hoje é muito mais simples você fazer qualquer coisa no audiovisual, não só no cinema, nas séries também. E eu sinto que a gente está mudando muito também no sentido de fazer a TV se misturar com o cinema através das séries. E isso eu acho que também está democratizando muito o audiovisual e o cinema, né, para quem tem menos condições financeiras, né, para quem tem mais dificuldade de se manifestar artisticamente. Então, eu creio que isso veio acontecendo a partir do momento que a tecnologia também avançou. A tecnologia ela tem tido uma função importantíssima nessa democratização da manifestação pela arte. E se você pega o cinema dos anos 40 e 50, você tem uns poucos que poderiam fazer. E tinha que ter dinheiro. Tinha que ter a ajuda de alguém que pudesse pagar por tudo aquilo. Hoje em dia, não necessariamente isso. Agora, isso falando daqueles que podem fazer cinema falando da sua própria vida, né? Agora, existem muitos filmes maravilhosos, seja documentário, seja ficção, que falam a respeito da questão social, e assim, a questão social não só dentro dessa realidade que a gente fala, das pessoas mais pobres e tal, mas assim, mesmo das questões históricas que a própria Elza estava comentando, tem inúmeros filmes falando de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você tem inúmeros filmes que retratam peças gregas antigas, tem Troia, por exemplo, quer dizer, você tem muita coisa que é feita retratando coisas antigas em que a gente tem uma noção de como era o lado social dessa época, como que as coisas funcionavam, como era o modus operandi da vida das pessoas naquela época, né? Óbvio que tem alguns que são um pouco mais superficiais e romantizados, mas tem aqueles que são muito mais bem feitos mesmo, né? Que a gente percebe que houve uma pesquisa maior e que se foi mais fiel à época, né? Se você pegar Gladiador, por exemplo, Gladiador, pelo que eu entendo, ele foi muito mais fiel à época do que, por exemplo, Troia. Troia teve uma coisa muito mais romantizada ali, com Brad Pitt, etc. E é uma delícia, eu já assisti umas 5, 6 vezes, acho uma delícia de ver. Mas, neste sentido, de você enxergar como as coisas aconteciam de verdade, etc., eu acho que Gladiador, por exemplo, foi muito mais fiel, né? Então, e você tem outros filmes que falam muito de racismo, que falam, filmes que são feitos no Irã, que são feitos em outros países, que também não tinham tanto acesso, e hoje eles têm mais acesso, e tem filmes maravilhosos. Você pega diretores maravilhosos, Atom Egoyan é fantástico, e é um iraniano maravilhoso. Então você tem à medida que o tempo foi passando e que a tecnologia também foi desenvolvendo o maquinário de cinema, e mesmo o maquinário, né, popular, o cinema também passou a possivelmente ser popular. Não significa que não tenha Hollywood que gaste 100 milhões de dólares num filme, ainda tem, né? Mas você tem também filmes maravilhosos que não se gasta tanto e que podem chegar a uma população que seja um pouco maior, a um público que seja um pouco maior, né? Você tem, hoje em dia, no próprio Oscar, você vê que muitos filmes orientais estão aparecendo. Você viu esse ano passado teve o Parasita, esse ano Minari, fez um filmaço Minari, teve aquele filme indiano também que eu esqueci o nome, é o Tigre Branco, se não me engano. Então você vê acontecendo filmes de outros lugares e que você já começa a expandir o cinema, tirando ele só dos Estados Unidos como filmes considerados bem feitos, né?
E você vê outros lugares fazendo filmes maravilhosos, inclusive no Brasil, né? Exatamente o que eu ia falar a gente tem filmes como Carandiru, a gente tem filmes como o próprio Cidade de Deus, o Central do Brasil, né? Central do Brasil é inesquecível. É inesquecível, é uma realidade tocante, porque a gente não é só a interpretação da Fernanda, evidente, que transforma o filme numa coisa maior ainda, né? Mas eu digo assim, eu já vi umas 4, 5 vezes, e olha, e ao contrário da Elsa, eu não costumo repetir filme. Eu releio o livro, mas filme eu vejo uma vez, geralmente no máximo 2. Porque eu tenho uma memória para filme muito, assim, eu não sei explicar de onde é que saiu isso, entendeu? É uma memória, assim, que se eu não vi o filme, se eu só li a sinopse no jornal, tá? Vamos dizer assim, eu li a sinopse no jornal, não assisti o filme, começa a passar o filme, sei lá, no Corujão, pela música da abertura, pelo lugar onde tá aparecendo as primeiras cenas e pelo ator e diretor, eu já sei que filme é. E eu não sei de onde é que saiu isso, entendeu? Eu nunca treinei, eu não tenho memória. Se eu tivesse essa memória para estudar, eu já era, eu sei lá onde é que eu tava, entendeu? Milionária, porque todo mundo diz, mas como é que tu sabia que era tal filme? Eu digo assim, não sei, cara, me veio o nome do filme na hora e eu sei. Então, assim, eu não consigo, sabe? Eu gravo muito rápido os filmes, ficou muito intenso na minha cabeça, assim, tudo sobre o filme, né? Mas isso é uma coisa que tu estava falando aí, eu estava dizendo, o Central do Brasil eu já vi umas 3 vezes, porque quando tá passando eu paro e fico olhando, porque aquilo me pega. A interpretação daquele menino e dela juntos é uma coisa tão intensa. Vinícius de Oliveira, que hoje já não é nada menino, aliás. Mesmo, né? O menino era menino. E o cenário que é muito minucioso, tu vê que eles foram nos lugares fazer que não tem, né? Tudo em loco, né? As filmagens. Então, assim, realmente é um filme que traz muita sensibilidade, assim, já traz uma história do cinema brasileiro, traz o cinema brasileiro para um pouco disso que a gente está vendo agora, né, dessa grandiosidade que a gente está vendo agora, não que não fosse grandioso no passado, mas era bem menos valorizado como arte aqui no Brasil, né, em si, não tinha tanto investimento. E outra coisa que tu falaste que me ficou muito... Não estou te ouvindo. Queria até dizer uma coisa sobre isso. Na verdade, a gente foi muito prejudicado pela época da ditadura. O cinema foi muito prejudicado, censura e etc. Tanto que o forte dos anos 70... era porno chanchado. Uhum. Foi muito prejudicado pela ditadura. E outra coisa que tu falaste que me veio muito na cabeça é a questão das séries, né? A gente vê que muitos estúdios assim, pequenos, né, estão fazendo séries muito legais e vendendo para esses serviços de streaming, né? Até para os próprios canais fechados, né? O que dá um acesso maior. E eu estava lendo um artigo que estava falando da importância das séries, que nesse momento, por exemplo, na questão da contratação de negros como diretor, como equipe de filmagem, como atores, as séries, elas estão muito acima em percentual de inclusão, né, dessas pessoas nesse tipo de produto do que o próprio cinema, ainda que já tenha melhorado, ainda é inferior do que deveria ser, né? Não é igual, não é igualitário, tanto para mulheres assim, mulheres, negros e, pior ainda, mulher negra, né? A gente vai para o outro mas diz que as séries têm exercido esse papel de uma forma muito intensa, pelo menos nos Estados Unidos, né? De incluir mulheres e negros na equipe técnica e também como diretor, né, escritor de séries e os atores, né? Então isso é uma coisa muito legal que as séries têm trazido. Eu adoro série. O problema da série é que a gente fica acostumado a querer que a história continue, né? Tu vai ver filme, não é a mesma coisa. Esse é o problema da série, que tu quer que o filme tenha a mesma longevidade, né, que a série, mas enfim, o processo para voltar para o filme, ele é dolorido, mas isso é realmente uma coisa que eu tenho notado. E Elza, me diz uma coisa, tu que é uma consumidora, eu vejo que tu vê bastante filme, né, chega final de semana, tu
Tu vê um monte de filme, né? Que eu sei que tu vê um monte de filme. Me diz assim, como é que tu tem, assim, da mesma forma que o Eduardo falou, como é que tu tem percebido essa questão, primeiro, de tu ter um celular e ser mais barato? Até quando tu falou outra coisa que eu me lembrei, que agora tu só tem um celular e tu consegue fazer tudo ali. E eu me lembro que a Sônia Bride, ela foi lá na universidade fazer uma reportagem sobre a nossa equipe de trabalho lá, né, na questão climática, etc. Chegou ela e o marido dela, o Paulo Zero, né, chegaram e eu pensei, vai vir com um monte de câmera, não sei o quê. Cara, ele tinha uma câmera fotográfica. Mas nada. Uma luz, montou a luz, botou a câmera fotográfica ali, ele fez todos os takes com uma câmera fotográfica. Então, eu me lembro que na hora eu olhei assim, eu falei, cara, eles vão fazer só com isso. Ele sozinho, não precisava de mais ninguém junto, era o motorista, ele e ela, não tinha mais ninguém. E ele fez tudo com uma câmera fotográfica desse tamanho. Então, a percepção, né, que tu teve é muito boa, Eduardo, da questão da tecnologia também barateando, porque um equipamento faz várias coisas, então tu não precisa ter um batalhão de coisa para fazer uma boa filmagem, né, um produto legal, mas também a questão do acesso às redes e acesso à informação e a distribuição disso, porque se espalha muito rápido, muito mais rápido, até pela questão dos streaming e dos torrent, né? A pessoa também pode fazer ela não precisa estar pagando. Então, tudo assim, as coisas se alaçam de uma forma muito rápida, né? Mas, Elzinha, eu quero ver o teu ponto de vista sobre esse assunto. Ele é muito importante para mim. Como é que tu percebe esse crescimento, se tu percebe que está tendo esse crescimento, da inclusão desses temas no cinema? Bora por partes, porque já me veio muita coisa na cabeça também. O primeiro ponto, eu queria só retomar um pouquinho a fala do Eduardo sobre essa questão que você também retomou da tecnologia, né, e tal. E eu sinto muita falta da gente pensar essa política cultural exatamente para chegar não só no tema, mas nessas pessoas que estão produzindo ali, às vezes na ponta, né? Como é que a gente pode formar? O Ciro falava muito antigamente de formar cooperativas de pessoas da área da cultura e de jornalistas, e eu tenho sentido isso um pouco não tão presente mais no discurso dele. Eu acho que essa ideia é interessantíssima, porque se a gente for pensar na forma como os Estados Unidos, por exemplo, e é claro que não são só os Estados Unidos que estão fazendo cinema desse tipo, né? Mas a gente chega muito para a gente, ou para boa parte da população, o cinema que os norte-americanos produzem. Daí eles estão trazendo de qualquer forma uma perspectiva deles, da história, né? Eu, enquanto historiadora, sei disso. E eu acredito que o Brasil tem muito para explorar um certo cinema experimental mesmo, de não ser só aqueles cenários tradicionais, mas bora lá, então, a gente chega nessa comunidade aqui, e através dessa cooperativa ou dessa organização, a gente vai fazer um trabalho que seja um trabalho que retrate, pode não ser nem um filme, mas pode ser um documentário sobre algo que vai ser desenvolvido naquela comunidade, né? Algum projeto que até pode ter a ver com cultura também. E eu acho que essas ideias, elas são muito importantes a gente reforçar, porque daí a gente mistura um pouco, né, a arte, que é uma coisa inevitável, mas a gente mistura mais ainda a arte com essa questão cultural, com essa questão de quem nós somos e nosso lugar no mundo. A respeito dessa mudança na forma como os filmes retratam, enfim, o cinema, assim como a história e todas as outras áreas de conhecimento, né, eles têm escolas. Então a gente vai encontrar, por exemplo, diretores que talvez sempre abordaram essa questão social. O foco que eu acho, e falando pela perspectiva da história, é que eu, enquanto historiadora, e nas escolas historiográficas passadas, não se colocava tão no centro algumas questões, né? A gente tem uma transição do que se chama o mundo moderno para o mundo pós-moderno, que é esse mundo
onde se fragmenta mais os micropoderes e tal, Foucault, a questão do corpo, que são questões que vêm sendo trazidas nessa nova perspectiva, nessa nova forma de encarar o mundo. E aí eu acho que a arte foi muito impactada por isso também, né? Saiu de um local meio sagrado para esse local mais dessa arte de massa, e essa arte de massa precisa, por exemplo, retratar a diversidade de onde ela está inserida, né? Então, eu vou fazer aqui, vou falar do Paulo Gustavo, por exemplo, que faleceu recentemente por conta dessa questão da Covid. Paulo Gustavo retratava a personagem dele, minha mãe é uma mulher do povo, né? Uma mulher trabalhadora, assim, e tal, que tinha um estilo parecido com o estilo das mães do Brasil e tal, e fez imenso sucesso. Então, a gente vai buscando, eu acho que em determinados momentos, certas coisas talvez não fossem vistas da maneira, não fossem tão bem recebidas na sociedade, mas conforme a cultura de massa vai avançando, esses outros personagens eles vão sendo acolhidos e eles vão surgindo no meio do povo naturalmente, e não precisam necessariamente também estarem sendo retratados num filme ou num documentário. A gente tem pessoas, a gente encontra essas pessoas, né, na vida real, que são artistas, sejam artistas plásticos ou comediantes, elas só não sabem só não estão fazendo uma peça, só não estão no Netflix, mas elas estão fazendo arte na vida delas, né? E eu acho que é essa perspectiva, assim, que a gente tem que pensar. Eu acredito que a gente, enquanto país da América Latina, a gente tem que pensar, então, como desenvolver a nossa cultura não na esteira de outras culturas, isso é muito relevante mesmo, e pensar nesse local também crítico, né, do cinema, da peça de teatro, da pintura e tal, porque também tem um problema hoje que, entrando para a minha área, meio que educacional. Se a gente não coloca também isso dentro dos nossos currículos, se a gente não entende que a educação passa por dar acesso a isso, a cultura e tal. Recentemente o Enem também fez a redação, né, sobre o acesso, a democratização do cinema. Tiveram pessoas que ficaram revoltadas, assim, como é que o Enem fez uma redação sobre democratização do cinema, que coisa elitista e tal, como se as pessoas, elas não pudessem ter a sensibilidade, mesmo que não chegue nelas a democratização, mas como se elas não pudessem ter a perspectiva do quanto isso faz falta. Então, eu gosto muito desse tema, porque a gente mostra que não é uma coisinha separada ali, falar de cultura é quase um insulto, né? Tá faltando tudo, a gente vai falar de cultura? Sim, mas tá passando, tá permeando todas as questões. A forma que a gente encara, a forma que a gente vive, a forma que a gente trabalha tem a ver com isso também. A gente tem uma identidade cultural muito forte, né? E como é que a gente transforma se a gente não vai falar disso, se a gente não vai investir, por exemplo, não só nas pessoas que já estão consagradas naquela área, mas no que está acontecendo de novo no país, no que está usando materiais diferentes, não só de tecnologia, eu falo da filmagem, mas assim, a pessoa está inovando na vestimenta, está inovando está criando quase que uma outra vertente ali dentro de como fazer um documentário, de como fazer um filme, misturando, de repente, elementos da comédia com o horror, e eu acho que isso é um sensacional mesmo, eu acho que isso é o que a gente tem que fazer, a gente tem que entender, que o Ciro falava muito dessa questão do experimentalismo, e eu acho que falta a gente tem sim linhas muito consagradas, né, escolas consagradas de cinema, mas falta a gente inovar, porque eu acho que a partir do momento que a gente inova enquanto país e dá certo, é esse o momento que a gente vai decolar e que a gente pode aprimorar o que é clássico, ao mesmo tempo entendendo que tem um lugar também para o experimentalismo, e as leis de políticas públicas de cultura precisam também passar por isso. E aí não é só a cota, né, para a mulher ou para a pessoa preta e tal, que são importantes, mas assim, é a visão de quem está fazendo tudo ali, de quem está organizando tudo. O que você falou a respeito das séries, eu acho que acaba sendo
porque os streamings, eles são quase um catálogo. Então, quando você vai ali assistir, você acaba buscando essa diversidade naturalmente. Eu acho que isso acaba sendo mais delicado no filme, né? O filme nem sempre ele vai para o streaming, então a gente ainda fica muito assim, à mercê de ser uma noção, de ser um projeto, de ser uma ideia de quem está participando daquilo ali. Ao contrário do streaming, que às vezes vai muito mais para o lado de o que é que está sendo consumido, né? A gente fez uma série assim, vamos tentar e vamos ver se vai dar certo. Eu penso que é por aí. Eu acho que existe esse momento de aumentar o processo dessa representação, mas eu acho que isso é algo natural da transformação histórica que vem ocorrendo no mundo. É verdade. E tu falaste agora outra coisa aí, ó. Vocês vão falando, para mim vindo milhares de ideias, né? E eu me lembrei quando tu falou, sabe qual filme que eu lembrei, Eduardo? Do Saneamento Básico. Que coisa, aquele filme do Jorge Furtado, ele é o típico exemplo do simples, né? É tudo muito simples do filme, ainda que o elenco não tenha nada de simples, né? Um baita de um elenco, né? A Fernanda Torres, o Lázaro Ramos. Só que assim, o que acontece? A história do filme é algo assim, que ele pegou e juntou um monte de elemento. É comédia, daí tem coisa de terror, que eles querem fazer um filme de terror. E daí tem a questão do próprio saneamento básico, que a cidade precisava, que era fundamental para a cidade, não sei o quê. Então eles... Cara, aquele filme é genial. Então, assim, realmente quando tu falou da Minha Mãe Uma Peça, é outra coisa. Como é importante o papel do cinema em pegar elementos particulares, né? Não só de indivíduos, mas de lugares, de espaço, né? Lugar e espaço que pertence a um grupo de pessoas, porque é isso, né? O espaço ele vai pertencer a um grupo de pessoas, ainda que a perspectiva social e individual seja completamente diferente, mas a gente tem essa necessidade de se sentir parte de alguma coisa, e a cultura traz isso muitas vezes, ela consegue trazer a gente para dentro daquilo que onde a gente se enxerga, onde a gente se vê, né? E aí é que vem a questão de eu amei isso, eu adorei aquilo, porque é quando a gente se identifica, né? E a gente precisa se identificar, a gente precisa olhar para as coisas e se identificar, se enxergar nelas, né? E a arte e o cinema, ela exerce esse papel de forma muito legal ao longo do tempo e de forma diversificada, porque justamente isso, esse catálogo, né, não só das séries, mas como no cinema ao longo do tempo, né, tu tem para todos os gostos e para todo tipo de pessoa. Os documentários, eles vão tomar outro viés, né, que daí já vem uma questão mais... vamos dizer assim, de retratar bem a realidade como ela é, né? Ainda que algumas vezes possa haver uma distorção da realidade, mas ainda assim documentário, né? Tu tá documentando aquilo, então tu tá transformando aquilo num documento, vamos dizer assim, né? Porque tu tá, como por exemplo a história da Marielle, né? A gente tem a série da Marielle na Globoplay, que é um excelente exemplo, assim, porque te faz chorar, e é um documentário, né? Tá ali contando a história, mostrando o lado da esposa dela, mostrando... Tu vai assistindo aquilo, tu vai ficando... eu me arrepio, porque é um negócio que tu entra para dentro da história. E eu tenho certeza que muita gente que não se sensibilizava com a história da Marielle, que tem gente que, por incrível que pareça, né? Só morreu mais uma, né? Vamos dizer assim... não entende o sentido da morte dela, né, que não é só as questões mulher, isso e aquilo, é uma questão simbólica muito forte no contexto que a gente estava vivendo naquele momento, né, e do crime em si, que foi um crime muito brutal. Eu tenho certeza que o papel que aquela série documental exerceu para o grande público que ainda não tinha se tocado muito bem do que tinha acontecido e fez essas pessoas buscarem outras informações a respeito dela e entender o que ela estava fazendo, por que aconteceu isso com ela, né? Se tangenciou 3 pessoas e mudou a ideia de 3 pessoas, já fez um grande serviço, né? Já prestou um grande serviço para a nossa nação. Então, realmente, eu percebo a arte assim, ela mudando, ela conseguindo
e assim, entrar pela porta de trás, vamos dizer assim, porque a pessoa não está se dando conta, aquilo está invadindo ela, né? Ela está assistindo, ela está absorvendo, e ao mesmo tempo ela nem sabe como aquilo ali pode estar mudando ela, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista social, seja na questão de sensibilidade mesmo com outro ser humano, com outro indivíduo, né? Então, eu acho que isso é genial. Assim, a gente já está com um tempo esgotadíssimo, infelizmente, porque, meu Deus, merecia mais umas 2 horas de assunto. Mas eu vou agradecer demais a participação de vocês. Eu quero que vocês digam as palavras finais de vocês, porque, na verdade, a gente tem 4 minutos. Pode falar, Eduardo. Eu vou terminar minha fala com uma parte de uma música dos Titãs, que é Comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Sabe, é importante a gente perceber a necessidade que a gente tem de ter arte na nossa vida, para não ficar só uma coisa mecânica de comer, sobreviver e morrer e acabou. A arte faz com que a gente não passe impune pela vida, né? E você tinha falado do Jorge Furtado, e eu lembro de um filme que é muito marcante, que é um curta, que é o Ilha das Flores, que é uma das coisas mais lindas que o cinema brasileiro produziu. Muito obrigado pelo convite, eu adorei estar aqui, e espero que a gente possa voltar em qualquer outro momento para falar, seja de cinema, de teatro, do que for, de arte. Não, então, olha aqui, ó, já te absorvi. Não me importa ser famoso, já te absorvi. As outras redes de televisão que esperem, porque o canal Rosa dos Ventos tomou conta do Eduardo. Elzinha, as últimas palavras, tchauzinho pro pessoal. Obrigada, gente, adorei estar aqui, Vinícius, Eduardo, eu acho que é isso que o Edu falou, a gente precisa olhar a cultura não como uma coisa, um apêndice, né, mas a gente entender a diferença que faz na nossa vida. Muita gente está percebendo nesse momento de pandemia, quando está aí conseguindo ter algum alívio mental, espiritual a partir da arte, e acho que a gente tem que levar agora para valorizar o trabalho das pessoas, né, não só as pessoas que estão ali aparecendo, celebridades e tal, mas também a pessoa que está na ponta fazendo cultura. Acho que é muito importante isso, e eu tenho essa bandeira porque eu sei que é também uma profissão muito desvalorizada como a minha, que é professor, né? Tem o dever de abrir os olhos das pessoas para isso. Tamo junto, cientista também está dentro da lata do lixo, infelizmente, a gente tanto estuda, tanto faz e está dentro da lata. Isso vai mudar, e a gente sabe, e faço votos, né, que o nosso PND cresça nesse sentido, no sentido de investir na cultura, valorizar a cultura. Agradeço demais a presença de vocês aqui, é uma honra estar com vocês, realmente eu estou muito honrada, e a gente sabe, a arte e a cultura não são supérfluos, não é o feijão e arroz, com certeza, quando tu vai ao supermercado. Ele vai dar, aquela coisa, saco vazio não para em pé, e a arte, ela faz parte desse saco que tem que ser preenchido com arroz, feijão, né, carne, etc, e a cultura tá junto, não é supérfluo, não é a barra de chocolate, não é a balinha que tu pode deixar para depois, ela é muito importante para o espírito e para a alma. Muito obrigada, gente, curtam o vídeo, sigam o canal, um beijo para todo mundo, e a gente se vê na semana que vem. Tchauzinho.